Shalom, graça e paz a todos vocês que estão aqui conosco em mais esse momento, mais esse estudo de uma vida abençoada. Nós estamos aqui. Hoje nós vamos falar do nossa quinta mensagem. Se de repente você perdeu alguma coisa aí, está tudo na nossa playlist. Pode voltar aí nos vídeos anteriores que você vai estar aí aprendendo um pouquinho sobre o que é viver uma vida abençoada. Nós, do Ministério Manancial, temos então o prazer de te trazer a você essa série de mensagens para ajudar você a ter uma vida especial, uma vida direcionada, uma vida então alinhada no princípio, no padrão e na direção que Deus tem para a nossa vida. Eu te pergunto, Deus quer que você tenha uma vida abençoada? Sim ou não? Pare para pensar sobre isso e responda para mim. Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, sobre eu sou generoso? É uma pergunta para você. Eu sou generoso? João 12, versículo 3 diz assim: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus, e ali os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. João 12, versículo 3. A Bíblia diz que Jesus ele estava então em uma certa casa, e onde ali Maria ela pega aquele frasco de perfume caro e derrama aos pés então de Cristo. Isso significa e traz então para a nossa vida um princípio muito importante, que é o princípio da generosidade, Existe a avareza e existe então a generosidade. Qual dos dois você então é? Você é generoso ou você então é uma pessoa avarenta? Deus mesmo quem inventou os dízimos, as ofertas e as primícias. Foi Deus quem nos deu essa direção, foi Deus que nos deu esse mandamento, foi Deus que nos ensinou então sobre isso. Não foi algum profeta, não foi algum dos apóstolos, foi o próprio Deus que ensinou então o povo a viver e fazer então dessa maneira, Então aprendemos sobre isso em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, ela nos traz então ensinamento e entendimento sobre o que é então esses princípios sobre cada um de nós. Olha o que diz então 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2 ao 4. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que eles podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participarem da assistência aos santos. 2 Coríntios 8, versículo de número 2 ao versículo de número 4. Então aqui nós vamos aprender a seguinte situação e questões, que os discípulos de antigamente, eles tinham prazer em colocar então as suas finanças, colocar então a sua generosidade diante da obra do Senhor, porque através da determinação deles, através daquilo que eles faziam, a obra ia avançando, a obra ia então rompendo, a obra ia chegando então a destinos diferenciados então em meio ao caminho. Então ele, no meio de tribulações, no meio de problemas, no meio de situações contrárias, mesmo assim eles estavam ali firmes, eles estavam então ali colocando as suas finanças, colocando então a sua fidelidade, colocando então o seu coração diante do Senhor. Se você der das sobras, não é adoração, não é oferta, e sim é esmola. E nunca se esqueça, prosperidade vem de Deus para os seus filhos, não é pecado. Então quando nós vamos observar essa situação e circunstância, nós vamos entender a seguinte questão: quando nós então fazemos de todo o nosso coração, nós não estamos então fazendo nada de errado, e sim nós estamos colocando nas mãos do Senhor a nossa vida, a nossa fidelidade, o nosso coração, a nossa generosidade. Por isso que essa campanha de uma vida abençoada, essa série de mensagens, ela traz para você então discernimento. Eu posso falar para você porque isso eu vivi e vivo durante a minha vida toda.
Eu tenho 43 anos de idade e durante toda a minha vida eu procurei então agir dessa maneira, entendendo então os princípios da Bíblia de generosidade, de fidelidade, de comprometimento, né, diante do Senhor, e isso só tem trazido bênçãos e benefícios para a minha vida. Agora, há algumas pessoas que também, bem verdade, que deixaram de praticar isso, e as suas práticas erradas os levam então a caminhos diferenciados, a caminhos que muitas vezes têm feito com que eles percam as oportunidades de serem abençoados e de viverem uma vida abençoada. Deuteronômio 8, versículo 18 diz assim: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje ele se vê. Então, Deuteronômio 8, versículo de número 18, diz que é o Senhor que nos dá a capacidade de produzir, então, riquezas. Quando você vai ver, então, uma pessoa, ela pode ter, então, muito dinheiro, ela pode ter, então, uma vida muito rica, porém, eu e você precisamos compreender que aquele dinheiro abençoa a obra, ou abençoa a vida da pessoa, ou abençoa o inferno, né? Qual dos dois? Qual dos três, melhor dizendo? Para qual ponto que vai então o dinheiro ou a riqueza dessa pessoa? Quando nós, que entendemos a palavra, entramos então nessa direção: Senhor, eu quero viver uma vida próspera. Senhor, eu quero ter um bom trabalho. Senhor, eu quero ter então uma boa renda. Senhor, eu quero que a minha empresa avance. Porque, Senhor, eu quero ajudar a sua obra, eu quero investir na sua obra, eu quero então plantar na tua obra, eu quero então, Senhor, fazer então com que a sua obra então avance e flua então em meio às dificuldades dessa vida. Deus, Ele tem o prazer de abençoar a minha vida e abençoar a sua vida. Por quê? Porque você vai estar abençoando a obra dele, você vai estar então ajudando a obra dele a avançar, a obra dele então romper em meio às dificuldades. E aí eu te pergunto, por que Maria deu um presente tão generoso? E aí você vai ver nesse texto também, se você ler um pouquinho mais, você vai perceber que Judas, ele se indignou com essa situação. E a outra pergunta é, por que isso incomodou tanto o coração então de Judas? Maria fez então uma oferta tão generosa. E por que isso então incomodou o coração de Judas, sendo que ele não fez nada? Ele não deu nada. Existem dois corações citados aqui, o coração generoso e o coração então egoísta. O que revela a intenção de cada coração aqui é a oportunidade de dar, a oportunidade de entregar, a oportunidade de fazer, a oportunidade de colocar-se então diante do Senhor. Judas, coração egoísta. Seu final trágico. Maria, seu coração então generoso, fazendo então, de acordo com o que a palavra então tem ensinado para as nossas vidas então fazer, e isso só trouxe bênçãos e benefício para a vida dela. Hoje nós vamos falar sobre 3 princípios a respeito então da generosidade, 3 princípios sobre a generosidade. Primeiro, o inimigo da generosidade é o egoísmo. Vou repetir. O inimigo da generosidade se chama egoísmo. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, o inimigo da generosidade é o egoísmo. É a pessoa querer para ela, é a pessoa então desejar apenas para ela, é a pessoa olhar e achar que aquilo que ela vai fazer então vai faltar para ela, porque ela pensa apenas nela. Sabe aquele ditado? Poxa, você só está olhando para o seu umbigo? Você só está olhando só para a sua vida? Só para o seu umbigo, só para as suas coisas? Então, a pessoa que ela é egoísta, ela só pensa em si. Só pensa então nos seus momentos, nos seus prazeres, nos seus deleites, nas suas questões e suas coisas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque isso é o inimigo da generosidade. A generosidade, ela vai muito mais longe, porque ela mostra que nós devemos repartir, que nós precisamos então abençoar a vida de outras pessoas, que nós precisamos então ajudar a vida de outras pessoas. Esse é o princípio da generosidade. Não é só por mim, não é só para mim. Você se lembra que eu sempre tenho dito aqui,
em nossas mensagens, também nessa série de estudo, que aquilo que nós recebemos, o nosso salário, né, aquilo que chega em nossas mãos, precisa tocar o altar, a nossa vida e a vida de outras pessoas. Isso aqui é para vencer então todo nível de egoísmo. Porque se aquilo que chega nas minhas mãos toca o altar, eu deixo de ser egoísta, porque eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando também na obra do Senhor, na fidelidade do Senhor, no comprometimento com o Senhor, naquilo que Deus determinou para a minha vida. Quando então aquilo que chega nas minhas mãos toca a minha vida, eu estou ali me beneficiando, né, daquilo que o Senhor ele tem me dado, daquilo que o Senhor ele tem demonstrado, daquilo que o Senhor então tem mostrado para nós. E quando toca então a vida de outras pessoas, eu estou então fazendo a generosidade e contribuindo. Poxa, isso é meu, eu poderia usar, eu poderia guardar, eu poderia ter, eu poderia acumular, mas eu decido então abençoar a vida de alguém. Isso então é viver uma vida abençoada, isso é viver então uma vida generosa, isso é então ter um coração generoso. Deus nos testa e Ele nunca nos tenta. Deus, ele então, o objetivo de Deus é nos testar. Quando Deus coloca um dinheiro nas suas mãos, Ele está testando você. Quando Deus coloca então algo diferente sobre a sua vida, Deus está testando você. Deus então, ele não tenta você. O tentador é o diabo. O diabo que fica tentando. O diabo que fica então te cutucando você para você errar. Deus não. Deus ele então, ele te testa. A Bíblia diz que Ele coloca então sobre as nossas vidas para que nós podemos fazer. Lembre-se daquela passagem que Jesus então ensinou sobre os talentos, que então o Senhor saiu e Ele entregou a um 5, a outro 2 e a outro 1. O 5 multiplicou o 5 e entregou 10, o 2 multiplicou o 2 e entregou 4 e o 1 guardou. E Deus falou que Ele coloca sobre a vida de cada um de acordo com a sua capacidade. O que Deus fez ali? Deus então testou o coração daqueles homens. Deus então estava testando o coração daquelas pessoas. Hoje o que chega nas suas mãos está testando o seu coração. Esses dias atrás, por exemplo, Deus testou o coração de uma família que foi então abençoada com então um recurso financeiro, algo que estava então há tantos anos preso diante então da justiça, e de repente Deus soltou. Ela fez então um propósito com Deus e Deus soltou. E ali então chega um teste no coração. E agora? Eu sou fiel ou não sou fiel? Muitas vezes a família nos persegue e fala assim, mas você vai ser fiel? Muitas vezes os amigos falam, mas você vai ser fiel diante desse dinheiro? Então ali há um teste. E essa pessoa então foi testada, mas então foi aprovada, porque Deus então a abençoou e eles cumpriram então com o seu voto, com o seu sacrifício, com aquilo que Deus, né, e com aquilo que eles estavam então pensando e estavam fazendo sobre as suas vidas. Então esses são pontos, né? Malaquias 3:8 diz assim: pode um homem roubar a Deus? E ele responde: vocês contudo estão me roubando. E ainda me perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Amados, veja bem, todas as pessoas, elas são dizimistas. Entenda bem. Todas as pessoas são dizimistas. Ou você pega 10% daquilo que você recebeu, que você entende que não é teu, que é um dinheiro que Deus está testando a sua vida, e você devolve no altar dele. Ou o diabo então vai roubar 15, 20, 30, 40, 50% do seu salário. Sabe onde? No bar, nas baladas da vida, na bebida, no cigarro, nos juros bancários, nos empréstimos então indevidos, sabe? Nas coisas que quebram. Isso o diabo, o devorador, ele está tendo poder, está tendo então legalidade na vida do ser humano. O diabo, você não espera nada do diabo. A Bíblia diz que o diabo ele vem para matar, para roubar e para destruir. Só que Jesus ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, uma vida então feliz, uma vida abençoada. Então não adianta resistir. É tempo de você colocar então a sua vida no altar e aceitar o 100% de Deus, aquilo que Deus então tem para a sua vida. Judas roubava então da bolsa de ofertas. Mas qual a diferença entre Judas,
o que Judas então fazia, e o dinheiro que estava em nossa conta bancária que devemos sendo entregue então na bolsa, ou seja, Judas, ele pegava o dinheiro da bolsa e gastava indevidamente. Qual a diferença tem de Judas daquelas pessoas que recebem seu salário e não entregam então diante do Senhor? Estão gastando então aquilo que pertence ao Senhor de forma indevida. Você concorda comigo? Isso são pontos, são situações que você precisa pensar. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Eu, durante toda a minha vida, minha jornada então pastoral, eu sempre tive algo em convicção na minha vida. As pessoas não podem dar de forma forçada. Tudo que é forçado não presta. Tudo que é forçado então não vem do Senhor, não procede do Senhor, não é então abençoado por Deus. Tudo que é forçado então, irmãos, não é abençoado então por Deus. E eu e você precisamos compreender e entender que nós precisamos dar com alegria. Aquilo que chega nas nossas vidas, nós precisamos colocar com alegria. Outra coisa é que a oferta ela precisa morrer no altar. A semente precisa morrer no altar, senão nunca vai produzir. Porque a Bíblia diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Então, quando você então faz com que sua oferta morra, que você se esqueça daquilo, você cumpriu o seu voto, cumpriu o seu propósito, cumpriu o seu projeto e se esquece disso, as coisas então vão avançar e vão prosperar na tua vida. Precisa ser, o que é dízimo? Dízimo como ato de adoração para ser aceito em uma oferta sacrificial no altar de Deus, pressupõe duas premissas básicas. A primeira premissa: precisa ser o primeiro a ser entregue. Dízimo não é do que sobra, dízimo é o primeiro. Pertence ao Senhor e nós entregamos ao Senhor. Segunda premissa: precisa ser dado com alegria. Você precisa ser uma pessoa que entrega com alegria aquilo que pertence ao Senhor. Que você não tenha dor, que você não tenha remorso. Uma vez então nós ouvimos uma pessoa dizer o seguinte: eu não tenho o que comer, eu vou então entregar, então, eu vou pegar então o meu dízimo e vou então comprar comida. Olha que situação, olha que pensamento, olha que ataque do diabo na mente. Essa pessoa nunca terá mesmo, porque ela está usando então um dinheiro que não é dela para então comprar e se beneficiar. É muito melhor então ela confiar no Senhor. Lembre-se daquela passagem que a viúva, o profeta chega diante da viúva e o profeta fala assim para a viúva, né? Olha, eu quero comer. Eu preciso que você faça então uma comida para mim. A viúva fala assim, mas profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu ia fazer um bolo para mim, para o meu filho, eu ia comer e esperar a morte chegar, porque não temos mais nada. A seca dominou então essa terra. E ali o profeta disse assim para ela, olha, faz isso, mas primeiro faça para mim um bolo. Faça para mim então a minha comida. Traga e depois você então faça para você. E quando aquela mulher fez, ela obedeceu, ela entregou primeiro ao homem de Deus, Deus trouxe a prosperidade sobre ela. Porque a Bíblia diz que a farinha não acabou, né, e o azeite não acabou durante todo o período que aquela seca então persistiu na vida daquelas pessoas. Então, o que está acontecendo com você? Como estão os seus pensamentos? Como está o seu coração? Então, o primeiro princípio que você precisa compreender é que o inimigo da generosidade é o egoísmo, fazendo com que você então pense só em você, pense só então nas suas ações, no seu querer, na sua vida, nas suas questões. E não é assim que você deve viver. Você deve viver além disso, pensando que aquilo que Deus coloca nas suas mãos não é teu, é dele. Você só é um mordomo e ele pede para que você então devolva a ele aquilo que pertence a ele. Segundo, a real generosidade ela é extravagante. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Salmos 37, versículo 21. Então a real generosidade ela é extravagante. Veja bem, deixa eu explicar para você sobre essa questão extravagante. Vou pegar uma pessoa que tem um ótimo recurso financeiro e ela chega então e entrega ao Senhor uma oferta de R$50, R$100.
parece ser um bom montante para uma oferta. Você concorda comigo? Só que aquela pessoa tem tanto. Aquela pessoa ganha 10, 15, 20, 7, 8, 10 mil reais por mês. E ela vai lá e entrega 50, 100 reais. Parece que é muito, mas não é uma oferta extravagante. Relacionado àquilo que ela tem, aquilo que ela ganha, não é uma oferta extravagante. Aí a Bíblia conta a história de uma mulher que entregou uma moedinha, a moedinha do que ela tinha. E ele falou, essa foi uma oferta extravagante. Aí você pega uma pessoa que está lá, passando uma vida difícil, ela entregou seu dízimo, devolveu ao Senhor a 10ª parte, e ela separou ali uma moedinha e colocou no altar, como sua oferta. Aquela oferta é extravagante. Para que você possa compreender o tamanho da sua oferta, se ela é extravagante ou não diante de Deus, é simples. É só você então fazer uma medição sobre a sua vida. E tudo que é extravagante vai fazer você então sentir essa situação. Poxa, eu vou fazer então isso. 2 Coríntios 8:5 diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo e ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Então os apóstolos, eles fizeram isso, muito mais além do que aquilo que esperavam então deles. Existem 3 níveis de doações, entenda comigo. O primeiro nível de doação, os dízimos, que são então a 10ª parte daquilo que chega em nossas mãos. O primeiro e o melhor, esse é o dízimo. É o primeiro nível de então generosidade de doação. Segundo, são as ofertas. Aquela oferta que você então faz esporadicamente, você vai então na casa do Senhor e você então faz uma oferta aqui, faz uma oferta ali, etc e tal. Então é uma oferta. E o terceiro ponto são as ofertas extravagantes. A parte C, as ofertas extravagantes, são as ofertas que você então faz com propósito. Nós mesmo aqui ensinamos algumas ofertas extravagantes, como a oferta de resgate para buscar então algo que está perdido no mundo espiritual. Eu já fiz muitas vezes essa oferta de resgate e Deus então me resgatou, Deus então me trouxe de volta aquilo que estava perdido. Uma oferta então para buscar então algo que eu estou desejando sobre a minha vida, um propósito então que pesa, um propósito mesmo que faz então uma situação. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nesse ano que passou, nós tivemos então esse tempo de pandemia, no ano de 2020, Nós tivemos então um ano de pandemia. E no ano de 2019, nós tínhamos um terreno, onde então esse terreno, nós então cedemos à igreja para que a igreja construísse o espaço, o espaço manancial, onde é um ambiente ali que tem os cultos dos jovens, que tem os cultos então, Então nós cedemos esse terreno para a igreja. Então a igreja veio, construiu então em cima desse terreno e automaticamente, uma hora, a igreja então devolveria esse dinheiro então do terreno. Chegamos no final do ano, eu com a minha família entendemos então por bem que Deus estava nos pedindo aquela oferta, uma oferta extravagante, uma oferta que nos custaria, porque esse terreno foi comprado então para nós construirmos a nossa casa, mas nós entendemos em Deus que precisávamos colocar ele no altar, que era o momento de fazermos isso. E nós então, na virada de ano, nós fizemos a oferta extravagante. Nós pegamos então a escritura do terreno, transferimos então à igreja e colocamos então no altar, como oferta extravagante diante do Senhor. Como coisas como essa, nós então temos vivido níveis e tempos diferenciados sobre a nossa vida, onde Deus tem aberto os céus de uma forma tão grande, tão especial, que a bênção dele tem sido assim tão grande na nossa vida que nós ficamos muito felizes, Olha esse dado que eu até anotei aqui no nosso estudo, que eu acho relevante mostrar para vocês, que apenas 5 a 7% dos cristãos dão os dízimos como deveriam dar. Apenas 5 a 7% dos cristãos, eles então dão o dízimo como eles deveriam dar. Eles são então verdadeiros diante do Senhor. 5 a 7%, ou seja, cada 100 pessoas, de 5 a 7 pessoas apenas são fiéis ao Senhor verdadeiramente.
Algumas fazem uma parte, outras fazem outra parte, mas verdadeiramente, totalmente sendo fiel ao Senhor, entre 5 a 7% apenas. Isso é muito pouco, né? Não sei o que você acha disso, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu considero muito pouco. Muito pouco mesmo essa situação. Então, existe recompensa para a generosidade. Repetindo para você, existe recompensa para ou na generosidade, né? Mateus 10:41 diz assim o texto de Mateus 10:41: quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Mateus 10:41. Então existe a recompensa para a generosidade. Quando você faz, você então é abençoado. Salmo 19:11: por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Salmo 19, versículo de número 11. Marcos 14:9 diz assim: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela faz será contado em sua memória. Oh, que palavra bonita, né? E abençoada para as nossas vidas. Queridos, compreenda uma coisa: quando você então faz algo, a recompensa vem para você. E deixa eu ensinar algo para você sobre isso. Uma verdade, uma premissa que eu tenho sobre a minha vida é a seguinte: quando você dá esmola para alguma pessoa, quando você então ajuda uma pessoa pobre, uma pessoa então que está passando por necessidades, você então está dando esmola. Então aquilo você vai ser abençoado? Sim, porque você está ajudando uma pessoa. Mas quando você entrega para alguém que tem, quando você entrega, então quando você faz uma oferta na vida de alguém que tem, você recebe a bênção na vida dela. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de presentear outras pessoas, porque quando eu abençoo a vida de alguém que é próspero, eu recebo aquela bênção sobre a minha vida. Eu recebo então, sabe, uma recompensa daquela generosidade. Sabe, eu não sei se você está me entendendo, mas isso faz muito sentido para que você possa então avançar. Não pense você que você tem que ajudar somente aquele lá que está o pobrezinho, coitadinho. Você precisa fazer mais. Você precisa ajudar pessoas que têm também. Você precisa abençoar pessoas, comprar um presente, dar então uma oferta, fazer algo então para aqueles que fazem. Porque assim você vai receber a recompensa, né, dessa generosidade sobre a sua vida de uma forma muito, muito especial, né? A generosidade dos doadores ofende a ira, a avareza dos que roubam ao Senhor. Vou repetir: a generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que roubam ao Senhor. Existem pessoas, por exemplo, que são avarentas e elas então se irritam com a generosidade daqueles que fazem. Talvez você já deve ter se deparado com alguma pessoa olhando para você e falando assim: poxa, mas você vai dar dinheiro na igreja? A pessoa não faz, a pessoa é um avarento, a pessoa então, né, mas ela está ali, criticando você porque você está fazendo, apertando você, porque a generosidade ela ofende, né, essas pessoas de uma forma muito grande, né? Maria, ela deu um presente tão generoso que ficou então gravado então em todo o tempo para as nossas vidas, né? Pessoas com o coração gratos, elas são então sempre generosas. Vou repetir para você: pessoas com o coração gratas, elas são sempre então generosas, elas sempre têm então algo diferente para acontecer e para mudar sobre as suas vidas e sobre o seu caminho. Então você precisa ser uma pessoa generosa, você precisa ser uma pessoa então grata, você precisa ser uma pessoa então diferenciada no propósito, no caminho, na direção que Deus então estabeleceu para você, para a sua casa, para a sua família e para a sua história. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não perca as oportunidades de viver uma vida generosa, de viver uma vida abençoada, de viver uma vida diferenciada no princípio e no caminho que Deus então determinou e estabeleceu para a sua vida, porque Deus quer abençoar você, Deus quer direcionar você e Deus quer então fortalecer você de uma forma muito grande e muito especial. Mas para isso, você precisa ser uma pessoa diferenciada no Senhor, no seu caminho e na direção dele, ok? Hebreus 11, versículo de número 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que existe
que ele existe e que recompensa aqueles então que o buscam. Repetindo esse versículo para você, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus existe e Deus ele sempre está disposto, presente, para recompensar todos aqueles que o buscam, todos aqueles que acreditam então nele. Chegando ao final então do nosso estudo, Deus não recompensa a quantidade, mas recompensa a atitude do coração do ser humano. Repetindo, Deus não recompensa a quantidade, mas ele recompensa a atitude do coração. Não é de muito dar, mas é de você ser generoso no seu coração. É essa palavra que você precisa entender. Você não precisa ir lá agora e tirar todo o seu dinheiro que você tem, todos os seus recursos que você tem, tudo aquilo que você então guardou durante toda a sua vida e poder então entregar. Não é isso. É você viver uma vida de passos, é de você viver uma vida de princípios, é você viver uma vida então de direcionamentos, onde então os projetos e os propósitos de Deus se cumprem então sobre você. Guarde algo sempre. Deus vai te recompensar, porque Ele decidiu te recompensar. É da natureza dele recompensar as pessoas. Deus decidiu recompensar o ser humano. E a obediência é melhor do que o sacrifício. Obedeça ao Senhor. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa então bondosa. Quem não honra a generosidade, premia o egoísmo. Repetindo, quem não honra a generosidade, premia o egoísmo. E para encerrar, Mateus 25, versículo 23, diz assim: o Senhor respondeu, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A mensagem, o estudo que eu quero deixar para vocês nesse dia, nesse momento, é o seguinte: seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa fiel ao Senhor, com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas primícias. Seja fiel ao Senhor. Não perca a oportunidade de ser fiel ao Senhor. Não perca a oportunidade. Entregue ao Senhor o que pertence a Ele. Confia nele verdadeiramente, que Ele está no controle de tudo, que Ele vai então guardar você e abençoar a sua vida, e fique firme nessa palavra. E segundo, seja uma pessoa generosa. Ajude a obra de Deus. Ajude então a vida das pessoas. Tenha seu coração então generoso diante dos princípios, diante dos caminhos, diante dos projetos que Deus então estabeleceu para a sua vida. E não permita em hipótese alguma que o inimigo roube aquilo que Deus determinou para você, aquilo que Deus colocou então sobre a sua vida, aquilo que Deus quer então presentear você, fortalecer você e ajudar você a avançar em cada um dos momentos. Generosidade abre os céus e a bênção cai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua história. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida de uma forma especial, para que assim eu e você possamos verdadeiramente ser abençoados, direcionados, capacitados e tocados pelo Espírito Santo de Deus, para que assim a minha vida e a sua vida seja recompensada pelo prazer de servir ao Senhor e de aquilo que Ele está então fazendo para a minha vida e para você. Quero orar com você nesse momento e abençoar a sua vida. Pai, nesse instante, Senhor, eu oro pela vida, Senhor, pela casa, pela família, pela história de cada uma dessas pessoas, que elas sejam abençoadas, que elas tenham uma vida próspera, que elas tenham uma vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, direcionadas, Senhor, por Ti, abençoadas por Ti, discipuladas, ó Deus, por Ti, para que assim eles caminhem na direção que o Senhor tem. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, eu te louvo e eu te agradeço. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Quero deixar para você aqui
a nossa conta bancária para você então ser um fiel dizimista na casa do Senhor, um fiel ofertante na casa do Senhor, um fiel primiciador na casa do Senhor, para que assim os planos dele se cumpram e se estabeleça na minha vida e na sua vida, porque quando nós abençoamos todo um corpo diante do Senhor. Se você perdeu as nossas mensagens anteriores, volte, assista nossas mensagens anteriores e tem esse playlist para poder então ajudar você e a sua família. Compartilhe essa live, compartilhe então esse link com outras pessoas, esse estudo, e peça para essas pessoas então assistirem, que elas serão abençoadas, direcionadas, capacitadas e ajustadas para viverem uma vida abençoada. E a pergunta que eu faço para você é generoso? Coloca nos comentários se você é generoso ou se você precisa ser generoso ou generosa, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Ótima noite, ótimo dia, que Deus abençoe você grandiosamente em nome de Jesus. Shalom, shalom.